diz que o cara, porque ele está vestindo uma toga estatal, ele é mais eficiente do que ele seria como juiz fora. Faz uma Cara, apresentação aí. Você não me respondeu. Eu mandei mensagem pra ele lá no Instagram. É Ele não enrolado. responde. É enrolado. Alta linguagem lá. cara, é porque a gente não tem equipe de marketing. A gente... Pô, é só ver uma mensagem lá, meu. Pô, comentaram aqui que mandaram uma DM. Deixa eu ver essa DM. Os caras não vê, mano. Peço perdão. De fato, erramos com isso aí. Pra vocês verem que a gente tá ao vivo mesmo. Não, mas é verdade, de fato. Mas o que eu acho que primeiro, é muita gente que manda mensagem pra gente. Segundo, que muitas vezes é muito custoso vir aqui pra São Paulo, né? Vir aqui pra São Paulo é muito difícil. A gente tá num estúdiozinho em Barbacena. Então a gente tem lá o Alta Linguagem. Cara, nós somos anticomunistas. Nós somos libertários, austríacos. Nós defendemos um tipo de liberdade agorista que se tornou muito rara no Brasil. E a gente não tem muita capilaridade em virtude... aqui eu acho que a primeira coisa relevante a falar o movimento ANCAP no Brasil foi financiado, né? Foi financiado por grandes instituições, por capital estrangeiro, principalmente associado a certos institutos, associado a Templeton, associado a um conjunto de bilionários, fala os Atlas nomes, Networks. Ele não fala o nome dos institutos, ele não quer. Não, problema. eu tô falando nome aqui. A Atlas Network, a principal figura, as duas principais figuras aqui no Brasil que foram responsáveis pelo crescimento artificial desse processo foram o Hélio Beltrão e o Mises, Salim né? Matar. Sim. Então, os dois ali foram responsáveis por esse crescimento artificial. E isso foi utilizado para ser uma quinta coluna no libertarianismo. Qualquer possibilidade libertária. E eles foram responsáveis por liberalizar o libertarianismo. O libertarianismo, ele significa um certo nível de desprendimento em relação ao Estado, em relação às situações sociais, o reconhecimento do indivíduo. Todas essas coisas foram de alguma forma minadas pela atuação desse pessoal liberal. Por quê? Porque o liberalismo, ele acredita que enquanto eu tiver instituições fortes, enquanto eu tiver uma organização social estável, tá tudo bem. As justiças, elas só precisam ser acessórios. Elas precisam não estar definidas no papel. Se for assim, tá tudo certo. E no Brasil, a gente teve esse crescimento para tirar a Dilma do poder. O movimento libertário, ele cresceu para tirar a Dilma do poder. Ele cresceu para tirar boa parte do discurso comunista, porque os austríacos, eles são bons demais nessa parada de refutar comunismo, mas bom demais. Desde von Bawerk, né? Desde von Bawerk, exatamente. Não tem ninguém melhor para refutar comunista do que Ludwig von Mises. Então, esse é o motivo do movimento libertário no Brasil. E é por isso que nós tivemos um crescimento tão estranho. Um apoio tão estranho desse movimento. E é por isso que nós tivemos, inclusive, um número de traduções assustador. Se você vê o número de livros que foram traduzidos de Murray Rothbard, não parece que ele morreu há 50 anos. Porque, para comparar, né, Marx teve o seu último livro traduzido 150 anos depois. Sua morte. Assim, livros do alemão, livros que definitivamente só foram possíveis porque tinha interesse político. Então, o libertarianismo no Brasil é uma casca morta. É uma besteira. É literalmente uma forma de eleger político liberal. Ele é literalmente uma forma de se vender, de vender seus ideais, de favorecer políticos. Tanto é que no começo do MBL, Kim Kataguiri, Fernando Todo mundo Holliday, austríaco. eles estudavam em Range, que não é exatamente uma libertária, mas Isso, no exato. movimento brasileiro E era com o vídeo do representativo. Kataguiri, com a Ana Campagnolo, estudando Mises, Sim. falando do cálculo econômico. E hoje, qual que é o melhor livro pra pessoa que quer começar aí no libertarianismo, na escola austríaca, aí ele lê? Introdução à lógica. Introdução. Cara, alguém fosse começar hoje, Hum. um cara com perfil econômico, um homem economista. É um livro que, de alguma forma, simplifica o Human Action, ação humana. E, cara, ele é literalmente um curso de economia. Qual Ele vai livro? te levar Homem, Economia? Homem, Economia e Estado. O Poder e Mercado. Foi o primeiro livro
que é a editora que eu fazia parte, a editora Conkin, traduziu. Eu fiz Então- parte dessa tradução. Olha aí, eu já descrevi uma parte do livro. O... Desse não. Ah, Aí o que acontece, cara? Eu realmente acredito que o Homem Economia e Estado, ele te dá talvez mais do que uma universidade poderia te dar em economia. Porque é muito raro a gente ter uma visão hoje de tratado. Tratados econômicos são muito incomuns hoje. Você, porra, tem um livro só. Todos os principais assuntos da economia é algo muito, muito, muito difícil. Você precisa ler 15, 20 livros para você ter um resumo econômico. O último grande tratado, por paradoxal que seja, é do Marshall, Alfred Marshall. Que escreveu seus tratados na década de 20, 30 e que tiveram uma influência muito significativa. E depois disso, a impressão geral que ficou na economia é: cara, se você leu Marshall, tu já leu tudo, não precisa ler mais nada depois daí. Né? Então, a economia clássica foi abandonada, boa parte das contribuições econômicas que você poderia ter foram esquecidas. Então, se você lê o Homem, Economia e Estado, e aí depois lê, por exemplo, o Manifesto Libertário, você vai ter uma base austríaca e libertária muito forte. Você vai entender por que os libertários, por exemplo, rejeitam a ideia de monopólio. Você vai entender ética. Eu só não começaria pelo Homem, Economia e Estado, pelo perfil do leitor brasileiro. O leitor brasileiro, ele gosta de ler poucas páginas. Ele ia se assustar. Realmente, o mais completo, tirando a ação humana, E que ele é muito simples, complexo. ele começa assim. Mas eu começaria pela Anatomia do Estado, para despertar um interesse pelo tema. A lei. A Lei do Bastiat também é um livro interessantíssimo. As 6 lições do Mises, para começar pela parte econômica, mas para despertar o interesse pelo tema. O Homem, Economia e Estado já seria uma leitura, sei lá, terceira, quarta leitura. Mas Não, eu mas aí que também- tá. Aí a pessoa nunca vai chegar na quarta leitura. É, A pessoa, eu acredito que a pessoa deve ler um livro que a sensação que ela sai é: eu sou burro. Tá tudo bem, ela sai com essa sensação. Ela precisa se deparar com a escola dizendo: porra, aqui, esse cara tá usando um exemplo que ele tá explicando usando presunto. Ele tá explicando usando coisas tão simples, mas tão simples, que se eu não entender, eu sou um idiota. Mas eu ainda não entendi. parte da minha revolta com o movimento que me fez criar os vídeos foi isso. Porque às vezes eu ia falar com as pessoas nos encontros que tinha, porque antes da pandemia a gente se encontrava, né? Depois que o pessoal ficou com medo. E nesses encontros você ia conversar com a pessoa, você viu um moleque de 14 anos que viu 3 vídeos e ele concordou com algum ponto dos vídeos e falava: não, eu sei tudo que tem pra saber sobre libertarianismo. Aí você falava: mas você leu Murray Rothbard, você leu Roupa, né? Você sabe quais são os pontos do Hayek, por que o Hayek não é seguido pelos libertários mais extremos? O cara não sabia. Ele tinha visto um vídeo, concordou com os argumentos, porque, pessoal, o YouTube, ele é uma simplificação dos argumentos. Então, o youtuber que vai deixar a coisa muito complexa, ele vai causar um problema para si mesmo. O público vai Sim. sair. Então, ele vai ter que sempre ficar simplificando. E as pessoas acham que a simplificação é o argumento. O resumo não é a obra. O resumo é o resumo, porra. Só que eu acho que é uma parada muito Dunning-Kruger aqui. Tipo, no início você fala: imposto é roubo, porra. É. Depois você não, porque é necessário você justificar uma estrutura deontológica, política, social, em termos claros, imediatos e diretos. E para isso você precisa de um sistema social. E aí você chega no final e você. Imposto é roubo, porra. de qualquer maneira. É realmente de fato assim. Porque chega num determinado ponto em que, cara, a quantidade de afirmações que alguém precisa. Afirmações idiotas que alguém precisa fazer para ser um estatista é muito grande. O cara, para ser estatista, ele precisa acreditar que existe alguma coisa numa reunião, numa sala, que faz com que aquelas pessoas sejam mais aptas a governar do que uma empresa com as mesmas pessoas. Veja que curioso. Não é afirmar que são outras pessoas. É afirmar que aquelas mesmas pessoas, caso elas não tivessem o monopólio da força, elas não pudessem bater no cara, elas seriam menos eficientes do que se elas lidassem com o mesmo problema do ponto de vista de uma empresa. Essa afirmação é idiota. O cara que acredita é idiota. Ele é burro, ele não entendeu. Não tem como os mesmos intelectos não conseguirem responder o problema que eles respondem com o Estado. Ah, mas eles não são eficientes no Estado, então não deveriam ser essas pessoas. Boa.
discorda? Não discordo, não. Você tá certo. Se você for analisar, o Estado, ele só gera burocracia pra te tomar o dinheiro. Ele não consegue manter o orçamento mínimo dele lá. Ele estoura o orçamento dele. Aí ele fala, mas me dá mais dinheiro aqui que eu controlo a temperatura da Terra. O Estado, ele faz isso. Você fala, não faz sentido nenhum, pô. Mas tu já entendeu o esquema disso aí? Tem um esquema aí. Qual que é o esquema? Conta pra O gente. esquema é, esse cara, ele não faria isso numa empresa. Não, de jeito nenhum. Se De tu jeito nenhum. afirma numa empresa que você não executou a sua função com o orçamento, não lhe é dado mais orçamento para fazê-lo. Ah, e você vai sair, você é convidado a se retirar, né? Isso. Mas por que, o que o Estado tem? O que tem no prédio do Estado? Já foi na prefeitura? Já. O que tem naquele prédio que faz com que aqueles indivíduos sejam mais capazes do que se eles estivessem numa empresa? Nada. Então por que as pessoas dizem, por exemplo, justiça? Por que alguém diz que o cara, porque ele está vestindo uma toga estatal, ele é mais eficiente do que ele seria como juiz fora? É verdade, A concordo. hiperestrutura. A crença exato. na hiperestrutura. Exatamente. Ele acredita que porque ele faz parte de uma entidade chamada Estado, esse sujeito é mais moral do que seria em outra situação. Concordo. Como? Não é. Ele é a mesma pessoa. Se eu te der um cargo público agora, não vai ter uma personalidade sua nova O que vai surgir. mudar, né? Você é a mesma pessoa. Isso pra qualquer área. Pega qualquer área, qualquer coisa que exista. Você vai ter a mesma coisa. Esse filho da mãe, ele é um ladrão porque ele era um ladrão na iniciativa privada. Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo